Olá, muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar nesta sessão representando o Ministério Público Federal. Um prazer rever a todos os senhores e as senhoras ministras e ministros em mais este caso da história de julgamentos desta Corte. Por dever de justiça, ministro Barroso, eu gostaria de lembrar à Corte o item 8 da sua decisão original, onde, com uma nota prévia, Vossa Excelência esclarece que pretendia ter trazido isso ao plenário e que não foi possível naquele exato momento, por conta da discussão da pauta naquele dia que envolvia, salvo engano, questões de liberdade religiosa, e que essa decisão foi tomada no plenário virtual imediatamente logo após, e que só não foi julgada no plenário virtual porque houve destaque para o plenário físico. Destaco isso para demonstrar a absoluta correção do procedimento na condução deste processo e que, de forma e em momento algum, houve qualquer pretensão de subtração desse tipo de decisão delicada do colegiado da Corte. Isso foi sempre monocrático pela premência e pelas impossibilidades, mas na primeira oportunidade que surge é trazido ao colegiado do tribunal. Esse comportamento não me cabe louvar, mas me cabe registrá-lo, o que demonstra a absoluta correção, o que demonstra que não há nenhum ponto de tensão ao redor da motivação do móvel para a adoção dessa decisão. O segundo ponto, ainda, que o Ministério Público gostaria de exaltar quando se discute essa liminar, é de que estamos aqui, de um lado, a apreciar um direito líquido, um mandado de segurança, um direito líquido e certo das minorias parlamentares, de um lado, e o que é absolutamente legítimo por esse veículo que se seja deduzido, e, por outro, se está a avaliar qual é o nível da extensão da vinculação constitucional ao ato de instalação de uma CPI. Ou seja, esse ato é um ato constitucionalmente vinculado e a aparente dissonância entre as autoridades desse mandado de segurança diz apenas e tão somente com relação a quais são as margens de autogoverno que remanescem com a direção das casas legislativas na condução de uma CPI. E a jurisprudência remansosa que esse tribunal já produziu acerca de instalações de comissões parlamentares de inquérito tem, no presente momento, algumas singularidades fáticas, como pandemia, como possibilidade de reuniões e outros fatores que tornam legítima a existência de uma dúvida razoável sobre qual seria, se ainda existiria alguma margem de discrição com relação à instalação ou não, ao funcionamento ou não, a partir de uma reiterada jurisprudência da Corte. Então, entende o Ministério Público que não temos aqui um litígio entre poderes, temos apenas a necessidade de aclararmos, a reiterarmos a jurisprudência desta Corte, mesmo na situação incomum que se vive, o que demonstra que não há nenhum tipo de tensão entre poderes, mas apenas uma delimitação clara, uma reafirmação precisa da vinculação do ato de instalação de comissões parlamentares de inquérito. Ainda ao tempo que me resta, com relação às próprias comissões parlamentares de inquérito, elas são um espaço do Legislativo. É um espaço de atuação do Legislativo e, digamos mais, o que fazem e o que faz uma comissão em especial é atender a um valor dominante do Estado democrático de direito. Um valor de uma sociedade democrática, em todas elas assim em que todos os cidadãos exercem para qualquer parcela de poder uma pretensão de controle. O que marca a sociedade democrática é que qualquer poder, estatal ou não estatal até mesmo,
a qualquer exercício de poder se dirige uma pretensão de controle. Ministro Fachin, o senhor deve se lembrar do velho Código Civil com o pátrio poder, a condição com que nós fomos filhos e o poder de pais, e hoje o quanto o poder que os pais exercem tem que estar constantemente legitimado por fundamentação da sua autoridade com relação aos seus filhos. As crianças exercem poder sobre os pais no exercício do poder familiar, porque é necessário que ele seja legítimo e fundamentado e razoável. Então, essa dinâmica democrática de que sobre qualquer poder deve se exercer, existirá uma pretensão de controle, é a isso que uma comissão parlamentar de inquérito se presta. Quando uma sociedade tem um problema tal qual uma pandemia e preocupa-se com a clareza, a certidão, as respostas, a ciência, os debates, o parlamento, que é um poder absolutamente permeável aos anseios da sociedade, percebe que aclarar isso com debates públicos e transparentes possa ser atender a essa pretensão social de controle. Comissões parlamentares de inquérito são feitas pelo Legislativo, especialmente para que a Casa das Leis, que pode mudar até mesmo a Constituição, reflita que mudanças normativas poderiam ter sido feitas ou possam vir a ser feitas para que evolua o sistema jurídico diante das respostas suficientes ou insuficientes que têm sido oferecidas a um problema. Entendamos que esta pandemia tem desafiado por completo o Sistema Único de Saúde, essa solução pública, constitucional e legislativa à saúde dos brasileiros. E refletir sobre a suficiência da repartição de competências, da Lei 8080, da 8142, são espaços em que o Legislativo diz como posso, nas minhas atribuições, responder adequadamente a este problema. E isso são juízos próprios do Legislativo que descabe atores externos a ele influir. CPIs não são. Nós, do Ministério Público, aguardaremos conclusões que, nos termos da Constituição, possam nos ser dirigidas. Mas entendemos com toda a naturalidade que o Parlamento, e especialmente as minorias parlamentares, têm a possibilidade de, em nome da sociedade, investigar fatos e problemas, descobrir soluções, encontrar apurações, modificar as regras jurídicas, se o caso for, e, na eventualidade de encontrar responsáveis que possam ser judicialmente conduzidos, encaminhar isso ao Ministério Público. Mas o que vemos é apenas e tão somente o exercício de uma pretensão de controle que existe numa sociedade democrática sobre todo e qualquer poder, e o juízo do exercício deste controle pela Casa Parlamentar é do Parlamento, possível às suas minorias. Mas não vemos em qualquer resistência em todo esse percurso de qualquer dos atores constitucionais, qualquer atitude que signifique deslealdade à Constituição ou resistência a qualquer comando constitucional. Todos os atores aqui nesta lide, neste caso, conduzem-se na maior retidão possível da leitura que tem dos dispositivos da Constituição. E, numa democracia com harmonia de poderes, vem a Corte Constitucional dizer com clareza se a sua jurisprudência de que a instalação de CPIs como ato constitucionalmente vinculado permanece íntegra, mesmo nas situações adversas que levaram algumas autoridades do Congresso Nacional a refletir de uma maneira diversa, dessa vez, de outros antecedentes. Entende o Ministério Público que a liminar é correta, adequada e coerente, as mudanças fáticas não justificam a alteração da jurisprudência e que o Senado Federal, prudentemente, já se dirige na direção de atender à pretensão social de controle, examinando sobre os poderes exercidos da pandemia pelo Sistema Único de Saúde, uma revisão por uma casa democraticamente eleita que tenha a pluralidade de olhares e a capacidade de tirar conclusões que iluminem o problema e reorientem, eventualmente, o funcionamento do Estado em casos que tais.
Era isso que o Ministério Público gostaria de compartilhar com a Corte. Muito obrigado.